O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Academia ao Norte. Eu sou Marcelo Santos e hoje estamos recebendo mais uma vez o professor Luiz Carlos Fábio. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí a toda a equipe aí desse projeto tão interessante, tão importante, né? Acho que é um projeto que vem fazendo germinar coisas boas aí, em termos de a gente formular um pensamento que passa a circular entre nós e inclusive também informando um pouco sobre nossos projetos, seja sobre os temas de ensino, de pesquisa, de extensão e eu diria que apresentando um pouco mais a importância da universidade na sociedade, né? Que acho que é um ponto importante que vai ser da nossa conversa também de hoje, né? Com certeza. Falando então, hoje então nós vamos, né, no primeiro momento, né, nós tivemos uma conversa referente à geografia num todo, né, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a geografia cultural, né. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir ao professor, né, fazer uma introdução sobre, rapidinho, uma respectiva da trajetória do professor, contar um pouquinho para nós a respeito da trajetória do professor até aqui. Joia, Marcelo. Para iniciar, eu gostaria de iniciar com um poeminha que eu fiz, chamado Zezinho Perguntador, que é assim: Professora Zélia Zulmira, por que é que a terra gira? Professor Hugo Caléu, por que a chuva cai do céu? Professora Anabela, quanta água há na terra? Professora Primavera, por que os homens fazem guerra? Professor Isoldo de Bona, quem pôs fogo na Amazônia? Professor Diogo Arceste, chove pouco no Nordeste? Professor Arsênio Guarida, há veneno na comida? Professora Lídia Módica, o que é comida agroecológica? Professora Madre Aparecida, por que a cidade é poluída? Professor Brasil Soares, quem poluiu rios e mares? Professora Maria Simpática, o que é escala cartográfica? Professora Flora Leal, o que é aurora boreal? Professor Vitor João, por que existe imigração? Professora Luzia, o que é xenofobia? Professora Ana Vérria, quantos países há na Terra? Professora Tança Zata Vidal, o que é mudança climática global? Desde cedo, aos 7 anos, com inteligência e vigor, Zezinho vivia pensando e perguntando com rigor tudo às professoras e professores que via, sobre a natureza em cores, arguindo suas dores, rancores e alegrias. Nas perguntas que fazia, Zezinho muito aprendia, como quem do saber zela sobre a vida e as valias das geografias da terra. De tanto que ele indagava sobre o mundo aos professores, todo mundo se tocava, que aquele menino brilhava, qual lumens faíscam dores. De tanto que perguntava sobre o mundo multicor, o menino aonde andava um apelido ganhou. Todo mundo chamava com carinho, com amor, Zezinho Perguntador. É o Zezinho Perguntador. Na verdade é o Zezinho que pergunta sobre as geografias do mundo, né? E para falar então da minha trajetória, eu até me lembrei desse poeminha que eu fiz no passado. Dei uns retoques nele para ficar mais abonitado. Bacana.
Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, a minha trajetória é a trajetória, eu acho que como a de muitos de nós, professores, eu diria que da maioria, né? Eu tenho uma origem de pobre para miserável, né? Eu fui boia fria, minha família era família de boias frias, mas assim, eu diria que a educação foi um lumen, que é um dos termos que eu uso aqui no meu poema, né? Lumens que faíscam, e eu descobri no terceiro ano que existia uma biblioteca na escola. E aí, a partir daí, eu me tornei uma espécie de ratinho de biblioteca, que adorava tudo que era leitura de aventura, e muita literatura clássica. Eu cheguei a clássica do infanto-juvenil, né? E aquilo me despertava muito para perguntar também, assim, com o Zezinho, sobre as coisas da Terra. Tinha uma professora de geografia que era muito interessante, porque ela nos ajudava muito. Aliás, eu tive boas professoras de geografia, foram todas professoras de geografia, que ajudavam muito a gente a se perguntar sobre as coisas. E professores de história também. Eu me lembro de uma de história que ela ativava muito, eu acho que as perguntas. Sim. E a geografia, tanto quanto a filosofia, eu acho que ela ativa demais na gente a curiosidade, o curiosar sobre o mundo, né? A se perguntar. Enfim, quando eu fui prestar vestibular, eu tinha interesse de prestar filosofia, letras. Eu sempre adorei a parte de letras, né? Como eu gostava muito de literatura. Só que a Unesp, que tinha perto da minha casa, que a Unesp é a Universidade Estadual Paulista, que é uma pública. Assim como nós temos a UniOeste aqui no sudoeste do Paraná, oeste e sudoeste do Paraná, né, espraiada em várias cidades. Sim. A Unesp, a Marina conhece bem, ela é uma universidade estadual paulista, que é uma das 3 paulistas, que ela é espargida pelo território de São Paulista. Sim. E em Presidente Prudente não tinha letras, tinha em Assis, só que ficava longe, não teria a menor condição de ir. Naquele tempo, não existiam essas condições de bolsa que facilitada ou fácil de conseguir como existe hoje, né? Então não tinha condições. O segundo curso que eu gostaria de fazer seria História. Também era lá longe, lá também em Assis, se não falha a memória que tem História, não tinha condições. Um terceiro curso que eu gostaria de fazer seria Filosofia. Também era lá longe. Mesma coisa. Aí, a única oportunidade que se aproximava de toda essa questão, né, das humanas, e que se colocou, foi a Geografia. Só que para encerrar essa parte introdutória, eu diria o seguinte, que eu descobri, fazendo Geografia, que na verdade a Geografia contempla todas as demais ciências. Assim Exatamente. Como todas as demais ciências, se eu fizesse qualquer uma outra ciência, História, Filosofia ou qualquer outra, inclusive Química ou outras, falam de quê? Da physis, do mundo, da Terra, das inscrições paisagísticas e com seus conteúdos físicos, biológicos, humanos, etc. E a Geografia já desde o início presente, mas engraçado, né? Que no primeiro momento não era uma das opções e acabou que, né, condições do destino veio a calhar, veio a ser a opção que... Não, fantástico, né? Tem muita gente que eu já vi que fizeram Geografia e que tinham feito outros cursos. Por exemplo, Arquitetura, Biologia, etc. e tal. E que já deram muitos depoimentos, vocês devem ter ouvido também muitos depoimentos de muitas pessoas desse tipo, e que dizem, olha, Geografia... eu me lembro de um menino lá, quando eu dei aula em Goiás, eu passei por Goiás em 2002 por 8 meses. Tinha um menino que ele dizia o seguinte, olha, Geografia devia ser um curso obrigatório para todo mundo. Ele tinha feito um outro curso, ele atuava inclusive como jornalista. Sim. E ele dizia, olha, devia ser obrigatório para todo cidadão que queira conhecer o que é o mundo, a vida, a terra, a política do amor e da guerra, né? Tinha que fazer, porque é um curso que te abre uma visão, eu vou chamar assim, bastante universal, né? Que dialoga com tudo que é na Terra e com o cosmos, por tudo. Exato. Né? É uma discussão que a gente teve recentemente,
A respeito disso, né, a função do geógrafo, né, ela tem um leque de oportunidades, né? Você tem na área da saúde, você tem a importância do geógrafo na área da saúde, você tem a importância do geógrafo, né? Nós vamos trabalhar um pouco disso, né? Nessa questão, né, até da empresa privada mesmo, né, de trabalhar com projetos em prol, por exemplo, da agricultura familiar, né? Temos vários exemplos aí que a gente poderia citar, né, da importância do geógrafo, né, nesse leque de oportunidades, não em cima de algumas coisas que às vezes a gente, né, não esquece de olhar num todo, né? Isso está me lembrando, acho que uma conversa que eu acho que já tivemos no outro podcast, que eu acho que vale muito a pena lembrar, que o Milton Santos dizia que tinha alguns filósofos lá da antiguidade que diziam o seguinte: a geografia seria uma espécie de definição da geografia que ele capta lá dos filósofos da antiguidade. Fala, geografia é a ciência que busca discutir e trazer a felicidade no mundo. Trazer a felicidade. Em que sentido? De você mapear o que existe e transformar aquilo que existe em algo melhor. Exato. Agora, diante de uma globalização perversa, como dizia o Milton Santos também, né? Diante de uma globalização perversa, o papel do geógrafo ele se torna ainda mais grandioso nesse sentido. Verdade. Porque exatamente ele pode ser um desses, não é o único, né? Vou me lembrar de uma frase que eu achava fantástica do Antônio Carlos Robert Moraes. Eu tive a oportunidade de fazer um mini curso com ele no Encontro de Geografia em Goiânia. E que ele dizia, olha, o geógrafo, ele tem um pedacinho micro no universo do que é o mundo. A gente tem que parar de achar que só o que a gente faz é que é importante no mundo. Ele falava assim, com a voz meio grossa, né? Temos que... A geografia é uma coisa, é um grão de areia ali. Mas só que é um grão de areia importante, eu digo. Por quê? Porque justamente ele pode fazer esse... Como a gente diz no jogo de truco, né? Ele pode fazer um parapé, um de lá, um de cá, buscando mapear e buscando entender as coisas e buscar caminhos para aprimorar, para o caminho da felicidade, da melhoria para as condições de vida, né? Eu discuti com uma turma do mestrado essa semana um livro do Amartya Sen, né? Ele trata da questão da liberdade e do desenvolvimento e liberdade. É fantástico o livro, é um livro que eu, pessoalmente, eu acho que é um dos livros também, assim como a geografia todo mundo devia fazer, é um livro que todo mundo devia ler, né? Porque ele mostra o seguinte, que diferentemente da visão economicista, o mundo não é só economia, não é só matéria. Exato. Matéria, que eu quero dizer, é isso aqui, ó. Sim. Só material e só economia, dinheiro, lucro, mais-valia. O mundo, ele diz, para o mundo ser melhor, a gente precisa ver as qualidades para além da economia, sair de uma visão que eu chamaria de PIB-cêntrica, achar que é só PIB. Exato. O que ele quer dizer é o seguinte, o PIB tem que estar em favor da felicidade humana, da melhoria, da qualidade de vida, de um IDH adequado, né? Onde as pessoas não passem fome, onde não haja necessidade, onde o mundo se humaniza. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E a geografia, para completar, é uma dessas ciências que pode contribuir muito para isso, né? Com certeza. Para uma visão para além do material. E aí depois, mais tarde, a gente vai falar um pouco sobre a geografia cultural, porque ela tem um papel, no meu ponto de vista, primordial e importante nesse aspecto. Não, então, vamos já entrar nesse assunto, então, falando um pouquinho sobre a geografia cultural, a importância dela, né, para o trabalho do geógrafo, na visão do professor. Então, olha, a geografia como ciência sistemática, né, como a gente ensina aí nas disciplinas nossas, ela vai botar enquanto ciência na esteira da revolução industrial e de toda uma evolução, digamos assim, tecnológica, técnica, uma evolução muito grande na mobilidade, vem o trem, a Maria Fumaça, vem as fábricas, etc e tal. A geografia brota, como quase que todas as ciências vão brotar aí para, eu diria assim, com uma funcionalidade. Certo. Qual que era a função da geografia? Se a gente vai olhar, por exemplo, o que o Yves Lacoste fala, ele vai dizer o seguinte, a geografia nasce como uma ciência dos estados maiores, do Estado, para mapear
e explorar a terra. Em função de quê? De uma evolução econômica, né, a partir do interesse, inclusive do capitalismo que se espraiava pelo mundo. Sim. E então brota a geografia, né, com Humboldt e Ritter. A partir ali do século XIX ela começa a aflorar. Há uma preocupação inicialmente, mas eu diria com o mundo material. Então, aí vão surgir geógrafos que vão ter uma preocupação aos poucos com os elementos também das ideias. Sim. E aí brota a geografia cultural. O Carl Ritter, que é um geógrafo importante que vai atuar ali pelos anos 1920, 25. Ele tem inclusive um trabalho muito importante quando a gente estuda geografia cultural, que é a morfologia da paisagem. Sim. Onde ele vai mostrando que não são só os elementos materiais que a geografia precisa olhar. Os elementos das mentalidades, da cultura dos povos, eu diria, os elementos do espírito, do pensamento, das ideias. Então a geografia ela vai cozinhar o galo, entre aspas, da geografia cultural durante todo o século XX. Vamos ter outros geógrafos, como o Dardel, ali pelos anos 1950, que vai escrever um livro importante, que é O Homem e a Terra, onde ele desperta para pensar também, alguns consideram inclusive tendendo para a geografia fenomenológica, né? Sim. Que ele vai pensar quais são os elementos que empurram os homens para determinadas ações. Mas esses elementos muito voltados também então, para a mentalidade, para a psicologia das pessoas. Sim. Quais são os elementos morais, religiosos, crenças, em cada lugar, que movem as pessoas para determinadas ações, projetos, etc. e tal. Bom, aí nos anos 70 para os anos 80 vai haver uma evolução muito grande da geografia cultural. Nos anos 70 vai ter um pensador muito importante da geografia, que é o Yves Foutuan, né? Ele vai escrever livros como, por exemplo, a Topofilia. Sim. Topofilia é a amizade aos lugares, né? Topo, lugar, filia, amor, amizade. Topofilia. Ele vai escrever também sobre a topofobia, que é a fobia é medo, né? O medo dos lugares, um lugar violento, por exemplo. Sim. Se explica por aí. Então ele vai desenvolver demais o conceito de lugar, a partir da ideia de apego do coração, junto com a razão. Eu acho que um ensinamento muito importante, que é a geografia cultural, a partir desses geógrafos, e o Foutuan deu uma contribuição muito grande para isso, que é o seguinte, que é uma coisa que eu pessoalmente venho trabalhando bastante nos últimos tempos, que é o seguinte: o mundo não é só razão. Assim como eu disse que não é só material, o mundo também é emoção, é coração. O Yves Foutuan vai ensinar, o mundo é afetividade. A afetividade é um elemento. E a afetividade é um dos elementos chaves, ao meu ver, que vai costurar as paisagens, o que se desenvolve com as paisagens, com as faces, as cores, os odores, e os sentidos, os significados que os homens emprestam para os contornos. Tem um Tarkovsky, um pensador, que tem um livro muito interessante que eu usei para minha tese, que o título do Tarkovsky. O título do livro é Esculpir o Tempo. E eu diria, a partir dessa ideia, eu acho ela fantástica e bonita, né? Quase que poética. Eu acho muito fantástica essa ideia de que a gente esculpe os tempos e espaços. Sim. Os espaços são esculpidos a partir de quê? Dos elementos materiais, dos interesses e das ideologias, digamos assim, voltadas para o lucro, para o capital, para o interesse de produzir coisas, mas também pelo interesse, a partir das produções das ideias, a partir de mentalidades com os elementos da moral, os valores estéticos, né, de beleza ou feiura. Sim. Assim como a topofilia, a topofobia, os elementos de feiura ou de beleza que existem no mundo. A partir disso, os homens se mobilizam. As pessoas se mobilizam a partir da afetividade desses elementos, que saem do coração, da alma. Sim. Se mobilizam para as produções, se mobilizam para as guerras, mas também se mobilizam, como diria o Milton Santos, né, para um mundo solidário, para a revanche contra
a perversidade da globalização, por exemplo. Então é muito interessante isso. E aí, para voltar ao começo, a geografia cultural ela é um conhecimento fundamental. Eu vou me lembrar aqui eu citei, acho que no outro podcast, um autor, que é Armando Corrêa da Silva. Ele morreu novo, com 50 e poucos anos, ele é professor da USP. Ele tem um livro, que é Geografia e Lugar Social, se não me falha a memória. Ele tem um capítulo que é sobre a psicofenomenologia dos lugares. Quais são os elementos da psique, da criação, dos comportamentos, das ideias, né, dos sentimentos que mobilizam os homens. Ele debatia bastante isso, né, a partir dessa visão de que o mundo é trabalho, tanto trabalho braçal, físico, né, a partir da concretude, da objetividade do mundo, mas também eu chamaria das intersubjetividades, ou seja, das formas como os nossos comportamentos, para usar o Tarkovsky, vão sendo esculpidos. Entendi. E a partir desses comportamentos, dessas ideias, das mentalidades, né, do mundo do espírito, a gente ajuda também, então, a esculpir o espaço da Terra, do mundo. Entendi. Trazendo um pouquinho dessa geografia cultural que o professor bem, né, traduziu para nós, falando um pouquinho dos projetos, né, a importância que ela tem nos projetos que o professor coordena, participa, trabalha. Legal, muito bacana. Então, e aí eu acho que é muito importante a gente evidenciar, né, trazer com bastante ênfase a questão de como que a universidade, a partir inclusive também dos pensamentos, dos saberes, e todo saber, todo conhecimento também é cultura. Sim. Esse é um ponto muito importante que a gente pode perceber. Eu vejo com muita tristeza que tem muita gente na geografia que não valoriza a geografia cultural, que acha ela uma coisa sem menor sentido. Sim. Inclusive, assim, faço até um clamor até aos amigos, aos professores, ao colegiado e ao pessoal da geografia, para o seguinte: eu ouvi uma coisa muito interessante na última turma que eu trabalhei geografia cultural, que teve um menino que falou, olha, a gente comentando, né, que na licenciatura não existia geografia cultural. Ele se espantou, ele falou, nossa, mas essa matéria que ia ajudar os professores, que era uma das que mais ia ajudar os professores a entender o mundo, a buscar, então, a inteireza do mundo, né? Para além de economia e de política, que o mundo também é cultura. Sim, né? Com certeza. Se a gente for olhar as grandes instâncias do pensamento humano, entre aspas, se resumiria nisso: economia, política, cultura. Com certeza. Sendo que, obviamente, que aí na cultura estão envolvidos outros aspectos, como o sagrado e profano, os elementos, em geral, digamos assim, que dialogam com as cosmogonias, né? Sim. O que eu penso de Deus, do mundo, do infinito, etc. e tal. Então, nesse caso, a geografia cultural ela se coloca como um elemento muito importante para se apresentar tanto no ensino, sim, quanto na pesquisa e também na extensão, né? Dentre outros projetos que a gente vem trabalhando, eu estive trabalhando, acho que assim como eu mostrei no início, né, eu gosto muito de trabalhar com geografia em poesia. Sim. Já estive trabalhando aí alguns projetos nessa área. Eu já participei de muitas encontros remotos, né? Assim, trabalhando essa questão da poesia e da cultura, essa importância. Sim. Eu tive a honra, por exemplo, de ser convidado por uma professora lá da Costa Rica. Nós fizemos uma aula com... Eram os meninos dela lá estudavam português e literatura portuguesa. Sim. E ela, entre aspas, queria apresentar um autor brasileiro, coisa e tal. E esse autor brasileiro fui eu que dialoguei com eles. Bacana. Muito bacana. Tive contato com o pessoal da Bahia, do Mato Grosso do Sul, aqui do Paraná, diversos lugares, assim, via remota, né? Para estar apresentando muito disso. Eu vou a Planalto no começo do mês que vem, mais um detalhe, para falar da questão da memória. Que uma das vertentes dos meus estudos é estudar a memória, né? A minha tese, ela versou sobre a formação do território, mas discutindo a partir da memória. O que a memória abarca? A quem pertence a memória? Por que tem um monte de memória que não aparece? E quais as memórias que não aparecem que são importantes a gente resgatar? Daqueles que são invisibilizados na história, né? Então, a questão da cultura, ela é um elemento muito importante. E elas também se traduzem em projetos.
né? O nosso projeto das plantas medicinais, que aliás, esse foi o primeiro livro que nós produzimos, Resgatando Saberes, Cultivo e Uso de Plantas Medicinais no bairro Padurico. Legal. É um projeto que nós começamos em 2013, portanto já está fazendo 10 anos. Aliás, a partir dele nós produzimos, além desse livro, também esse outro, sobre as plantas medicinais. Veja bem, a questão das plantas medicinais no Brasil é uma questão fantástica. O primeiro livro escrito sobre plantas medicinais no Brasil, ele data de 1578, que um padre, ele coletou os conhecimentos indígenas. Tem um documentário chamado Falas da Terra, sobre como que os indígenas, foi o contato dos indígenas com os portugueses, com os europeus, né? Uma das falas de um dos indígenas é bem interessante, que ele dizia o seguinte: olha, os europeus, eles tratam os indígenas como tendo sido sangrentos, violentos, com práticas bárbaras, etc e tal. Mas, na verdade, os portugueses, quando chegavam ao Brasil, eles chegavam todos doentes. Eram meses no mar, chegavam doentes, todos encalacrados de doença, como diria a minha mãe, cheio de macacô e de pereba, né? E eram os indígenas que os acolhia de algum modo, ficavam encantados com aquela paisagem, né, de quem, entre aspas, dominava os mares, coisa e tal. E foram esses que, com as suas plantas medicinais, curavam as perebas, né, as feridas que esse povo trazia, né, as doenças com o mar. Então, em 1578, surge o que foi chamado de o Tratado das Plantas Medicinais do Brasil. Se não me falha a memória, o nome é esse. A partir dali, eles coletavam os conhecimentos dos indígenas sobre plantas, pegavam essas plantas e mandavam lá para a Europa. Como a ciência naquele momento, a química, a partir da alquimia, né? Da transformação das coisas, do conhecimento, a biologia já dava os seus primeiros passos também. Então, havia os estudos lá na Europa já de plantas daqui. E esse livro, se não me falha a memória, deve estar em Portugal. Eu li alguma coisa a respeito disso, que ele deve estar em Portugal, em alguma biblioteca, lá em algum arquivo, lá. Sim. Esse livro, né? Mas os indígenas, eles então ensinavam demais. E aí, a partir então dessa ideia do resgate, e conjuntamente com os indígenas, vieram as plantas que os negros escravizados traziam da África, e vieram as plantas que os imigrantes europeus, italianos, alemães, poloneses, japoneses, etc e tal, os asiáticos, né, traziam e que foram, digamos assim, criando todo um acervo de plantas medicinais no Brasil. Esse acervo, ele foi sendo passado intergeracionalmente, oralmente muitas vezes, e alguém também escrevia. Enfim, então há uma riqueza incomensurável de plantas medicinais, e aí nós resolvemos fazer esse projeto. Nossa. Trabalhando a partir do projeto das mulheres agricultoras, que a professora Roseli vem coordenando, né, por anos. Surgiu essa ideia de a gente levar essa proposta de projeto para o bairro Padurico. Por que o bairro Padurico? Porque é lá que reside a população mais vulnerável da cidade, em geral, é lá no Padurico, a população mais pobre. E então, qual que é a ideia? Levar remédios que de forma barata, prática, fácil, que está às mãos, as pessoas possam ter os seus chás, os seus emplastos, as suas pomadas e assim por diante. Então, a partir daí brotou o projeto, e a gente vem então há 10 anos praticamente caminhando com o povo lá, aos trancos e barrancos. Inicialmente nós tínhamos a nossa horta lá no Parque Mão Cirilo, que é um lugar da prefeitura, é um território da prefeitura. Sim. Aliás, é onde foi colocado o Ecomuseu. O Ecomuseu foi colocado em cima da nossa antiga horta, o que era a nossa antiga horta. Aí nós migramos para a Marbem, que hoje se chama CIMAD. A Marbem é a assistência ao menor. Sim. CIMAD é o Centro de Integração Madre Maria Domênica. Tem duas irmãs que coordenam, coordenam, e a gente está com um projeto lá. Além de trabalhar com plantas medicinais, então, a partir da Marbem, do trabalho na Marbem, a gente está trabalhando também com hortaliças. Porque a gente trabalha com o conceito de que as hortaliças a gente não percebe, mas as hortaliças também são medicinais.
né? Que legal. A alface é sedativa, a couve é contra anemia, e a beterraba também, e por aí vai. A gente... quanto mais a gente trabalhar com as plantas medicinais e com hortaliças medicinais, mais a saúde vem. Né? Essa é a ideia. Bacana, né, ter esse projeto, né, na comunidade, né? Tenho certeza que há um ganho, né, gigante, né, para eles, principalmente para essa região, né, tão vulnerável da cidade. Né? Então, professor, estamos encaminhando para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Né? Gostaria de pedir ao professor para fazer as considerações finais. E desde já agradecer, né, para mim, feliz demais em estar participando desse bate-papo com o professor. Maravilha, Marcelo. Para mim é um prazer, uma honra estar com você, que inclusive já participou das nossas aulas de geografia cultural, com certeza, né? Muito bacana. Que tem boa noção assim, daquilo que a gente está falando. Na verdade, a gente precisa fazer alguns recortes do que vai falar, porque a geografia é o mundo inteiro, né? E para você abranger o mundo inteiro em pouco tempo é impossível. A gente vai abrangendo aos poucos, né? Eu gostaria de dizer que é muito importante esse programa que vocês estão, esse projeto de vocês, né? Eu acho que é muito 10 a iniciativa e o trabalho, porque isso aqui dá trabalho, né? A gente que mexe com um projeto de extensão, a gente sabe que dá muito trabalho. Inclusive, às vezes tem professor que opta por não fazer extensão porque é trabalhoso. Muitas vezes você trabalha... inclusive trabalhar muito fora dos horários normais, né? Como é o caso de hoje. Com certeza. Muitos cursos não estão trabalhando e nós aqui da geografia estamos a trabalho. Então o projeto de vocês é muito legal, muito bacana. E hoje é dia de São João, né? Então eu vou terminar com um poema que eu fiz no passado e eu mudei tudo para trazer aqui agora de novo. Se chama Viva São João. Viva São João, viva a festa junina. Vivas a quem dá as mãos para que a vida se ilumine, dando a vida de bom tom daquelas que sempre germinam, dando boa condição aos meninos e às meninas. Vamos dar vivas bons aos amigos que a gente estima, além do amigo São João, aos amigos de Beltrão, aos amigos de plantão, sejam eles Carolina, seja a Flora ou o Adão, ou a professora Marina. Viva São João, os geógrafos de plantão, que engrandecem o rito, as ideias que se aquecem, nesse podcast bonito, nesse projeto tão bom. Viva São João. Viva São João. E viva para nós, né? Valeu. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Compartilhe, comentem e siga a gente nas redes sociais. Um abraço. Um abraço.